1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos de 1 a 17. E nós temos um foco aqui, que desde a manhã tem sido trabalhado. Nós vamos falar sobre maturidade, ok? Maturidade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 17, ok? Eu sempre gosto de falar, eu uso uma versão chamada King James atualizada. Gosto muito dessa, mas não há erro algum em qualquer que seja a versão que nós venhamos ter aí, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podieis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de modo como os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viste a isto, conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi outorgada. Eu, como prudente construtor, lancei um alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que está exposto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós novamente? Não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Senhor, ministra-nos nesta noite, fala a cada um dos nossos corações, fala as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Poderia sentar? Quero começar fazendo uma pergunta daquelas difíceis assim. Você é uma pessoa madura? Sobre o seu conceito, sobre aquilo que você está imaginando, você é maduro? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado aí. Você é uma pessoa madura? Sim? Não? Por quê? Tem que ser muito maduro para perguntar. Porque às vezes a gente vai ouvir o que não quer, mas é assim mesmo. É interessante esse conceito, e eu não estou aqui tentando dizer que você não é maduro, mas eu queria, à luz da palavra do Senhor, nós entendemos a maturidade. É claro que existem muitos aspectos de maturidade. Existe a maturidade intelectual, que é muito bacana, existe a maturidade relacional, existe a maturidade que nos vai dar a condição de vencer todas as quaisquer barreiras, circunstância, ouvir qualquer coisa.
mas existe principalmente a maturidade espiritual, e é essa a qual está em voga nessa questão. Bom, o texto que nós estamos lendo, o livro de 1 Coríntios, é um livro que não é apenas um tratado teológico ou dogmático ou doutrinário. Ele é um pouco mais do que isso. Ele vai falar de orientações que o apóstolo Paulo tem para dar para as suas ovelhas naquele lugar. Então ele tenta conversar, ele tenta dizer como que as pessoas deveriam agir e se comportar sobre aquela situação. Porque você sabe muito bem que a igreja de Coríntios tinha uma coisa de bipolaridade, mas eu vou usar uma outra palavra que foi também falado pela manhã, uma certa oscilação. Aliás, domingo também o pastor falou sobre isso. Há uma certa oscilação, porque eles estavam ali e eles tinham muita ação do Espírito de Deus sobre a sua vida, tanta essa que o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum dos dons espirituais faltava àquela igreja. Mas também eles viviam um contexto de muita meninice, o apóstolo Paulo está falando isso, havia um contexto de muita meninice dentro desse processo, porque eles permitiam que as coisas mundanas fizessem parte da igreja. Imagina isso? Alguém que vive um aspecto espiritual, mas ao mesmo tempo vive um aspecto mundano. Entende-se por mundano muitas coisas, porque depois você pode ler todo o livro e você vai perceber que tem várias coisas que estão permeando isso. Há inclusive um processo de incesto que acontece, e isso nem é o mais grave. O mais grave é que há apoiadores a essa condição, achando que não tinha nada a ver tal essa condição. Então tudo isso gerava um grande transtorno, causava uma grande confusão no meio da igreja. E eles deixavam de vivenciar aquilo que Deus queria para os seus corações. E é interessante que para o apóstolo Paulo, essas oscilações tinham uma causa, que era a imaturidade. Ele dizia, vocês ainda são imaturos, e eu ainda tenho que te dar leite. Você imagina isso? Dizer que ainda precisava ministrar leite. Ele queria falar de coisas consistentes, ele queria falar de comida consistentes, mas ele tinha que ministrar leite. É claro que talvez a gente fique um pouco assustado com essa condição, até porque o apóstolo Paulo, você há de convir comigo, ele não seria um bom pastor nos dias de hoje. Pelo que ele fala, pelos posicionamentos que ele, a forma dura que muitas vezes ele fala, ele não seria um bom pastor, pelo menos não faria muito sucesso. Mas quando ele se refere a leite, ele não está chamando simplesmente as pessoas de bebês. Ele está dizendo o seguinte, que o leite era um alimento constante e que poderia ser dado a todos. Ele queria já dar alguma coisa a mais, mas ele tinha que continuar repetindo aquelas informações, porque as pessoas ainda não tinham adquirido essa maturidade. Então ele repetia, ele falava novamente, ele atribuía novos conceitos, e isso ia desenvolvendo todo o seu caminhar, ia desenvolvendo toda a sua estrutura. Mas, de novo, o grande foco dele era questionar sobre o processo de imaturidade que ainda tinha na vida das pessoas. Mas, como eu disse para você, o meu intuito não é dizer ou achar se nós estamos imaturos ou não, mas é entender pelo aspecto bíblico, por aquilo que o apóstolo Paulo fala, o que então é maturidade? Quando então nós alcançamos a maturidade? Qual é aquilo que é sinalizado na palavra do Senhor, que isso faz um sentido muito grande nas nossas vidas? Pois bem, para falar sobre isso, Paulo utiliza aí nesse texto duas alegorias. Você percebeu bem? Existem duas alegorias que são colocadas aí. No versículo de número 9 fica claro quais são as duas. O primeiro, ele usa a lavoura, a plantação. No segundo momento, ele utiliza a edificação, a construção, para mostrar a qualidade ou aquilo que Deus esperava de cada um de nós. Então vamos por parte. Primeiro vamos falar sobre o processo da lavoura. E eu imagino que a dado momento, cada um de nós já passou por um momento de plantação. Eu brinco, mas é uma verdade, que eu já fui plantador de tomate. Eu não cantei sertanejo, mas eu já fui plantador de tomate. E tinha lá um monte de questões, um monte de tecnologia. Mas é interessante para quem vai plantar, que em determinado momento já não depende mais de você. Hoje eu fui num sítio, de um sujeito que planta tomate, e eu perguntei para ele, como o senhor está plantando tomate? Como é que está a sua plantação? Ele falava, está muito bem, mas parece que está surgindo aqui umas pestes, alguma coisa está surgindo aqui, eu estou meio com medo, porque realmente não depende muito do agricultor.
O que depende do agricultor é preparar a terra, é introduzir a semente, ou introduzir a muda, é fazer a regação, é fazer o cuidado. Mas mais do que isso, nós não podemos fazer. E o apóstolo Paulo fala justamente sobre esse processo. Havia ali uma celeuma, havia ali um grande conflito, porque as pessoas queriam dizer a quem elas pertenciam. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Crestos, outros diziam que era de Apolo, numa tentativa muito grande, na verdade, de não assumir uma responsabilidade. O apóstolo Paulo tinha por forma de atuar, abrir uma igreja e ele deixava ali algumas pessoas de sua confiança para cuidar, para zelar da igreja. Mas aquela igreja propriamente, a igreja de Coríntios, era formada por judeus que iam se convertendo ao evangelho. Todavia, embora sendo ainda religiosos, eles também sucumbiram à questão mundana. E quando então aqueles homens deixados pelo apóstolo Paulo diziam a eles como eles deveriam se comportar, eles se irritaram. E eles então começaram um questionamento. Quem são vocês? Para que o apóstolo Paulo os coloque aqui. Qual é a formação que vocês têm? Quem lhes colocou a essa condição? E eles começaram a colocar em xeque a autoridade. Mas eles colocaram em xeque a autoridade porque no fundo eles não queriam obedecer. Quer ver só? E você vai concordar comigo? Teu filho já fez uma pergunta assim para você, quando você falou alguma coisa, deu uma direção, ele perguntou, por que isso, pai? Ou é só meu filho, ou só os meus filhos que fazem isso? Não. Por quê? Eu faço uma pergunta para você. Quando ele faz esse porquê, ele quer uma resposta plausível? Ele não está interessado na resposta. Ele quer só colocar em jogo a tua autoridade. Ele só quer postergar, ele só quer empurrar com a barriga, só quer deixar para depois, para obedecer. Então ele prefere criar toda essa situação. Isso acontece em todas as esferas, de pessoas que perguntam os porquês, mas ela não quer entender isso, ela não quer saber os porquês. Então a celeuma, a confusão, o conflito é um lugar propício para que não haja obediência, para que não haja diligência, para que não haja cuidado. Mas o apóstolo Paulo estava tão maduro na sua convicção de fé, que ele próprio se humilha. E ele diz assim, bom, quem planta, quem rega, não são ninguém. O importante aqui é quem? É Deus, que a tudo faz todas as coisas, que tudo faz acontecer. É Deus que dá o crescimento. Não é aquele que planta, não é aquele que rega, mas é Deus que executa todas as coisas. É claro que o apóstolo Paulo também não está subjugando a ele e a Apolo a uma condição de não valia. Até porque ele estava sendo muito pensativo na forma que ele estava colocando. Afinal de contas, foi Paulo que plantou aquela igreja. Afinal de contas, é Apolo que estava cuidando do crescimento, do desenvolvimento daquela igreja. Mas ele em tudo entendia que era o Senhor que dava o crescimento necessário. E eu, lendo esse texto, que já ouvi diversas vezes, Deus colocou isso no meu coração. Eu preciso entender que é Deus que faz a obra na minha vida. É Deus que faz a obra na vida da sua igreja. É Deus que faz a obra em cada um dos nossos corações. Ainda no final do ano, Deus colocou no meu coração e eu falei sobre um texto de Isaías. Em determinado momento eu falei que, em alguns momentos, em alguns instantes, em situações muito próprias, Deus tem que desestabilizar a nossa vida para a gente saber que Deus é Deus. E eu coloquei a minha vida sobre isso. Eu disse que em 3 anos Deus desestabilizou a minha vida completamente. Tirou ali minhas referências, minhas convicções teológicas, tirou as minhas questões de experiência, tirou as minhas questões financeiras, tirou tudo o que eu podia me alicerçar. E eu vou dizer para você que foram os 3 anos de maior produção na minha vida. Por quê? Por causa de Deus. Deus fez isso. Não há mérito nenhum naquilo que foi proferido, naquilo que foi falado. Deus que estabelece isso. E biblicamente nós encontramos vários respaldos a esse respeito. A começar pela própria vida de Abraão, a qual nós fomos ministrados pelo professor Eliseu Gomes, que vai retornar aqui no mês de março, que Abraão tinha o equivalente a 5 bilhões de dólares de propriedade.
Mas quando ele ouviu a voz de Deus, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, mesmo sem saber para onde, mesmo sem saber como, ele entendeu. E aquela desestrutura na vida dele fez com que ele fosse um homem reconhecido por fé. E se nós lemos as Escrituras e vemos falar dele no Antigo Testamento, e se nós lemos as Escrituras e vemos falar dele no Novo Testamento, é porque foi um homem de fé. Um homem que foi desestruturado e estruturado por Deus. Assim nós vamos ver a vida de Moisés, que naquele momento da sarça também foi desestruturado completamente a sua vida. Você vai ver isso na vida de Davi, você vai ver isso lá no Novo Testamento, na vida de Paulo, você vai ver isso o tempo todo. É claro que eu não estou dizendo aqui para você que todo momento Deus tem que desestruturar alguma coisa. É muito melhor obedecer e entender a palavra do Senhor, mas existem momentos que Deus nos desestrutura. E foi a minha oração naquela hora. Se é necessário desestruturar alguma coisa, tomara que não seja, mas que Deus desestruture a vida de cada um de nós, para que nós possamos entender que é Deus que faz a obra. Eu posso fazer qualquer planejamento como igreja, como pastor, eu posso fazer qualquer planejamento como empresário, como professor, como profissional liberal, eu posso fazer qualquer projeção em relação à minha família, em relação ao meu futuro, mas se Deus não fizer o crescimento, nada vale. A dependência de Deus. E aí eu vou fazer a afirmação. Nós somos maduros espiritualmente, no momento em que eu confio plenamente no Senhor. Eu descanso no Senhor. Nem sempre eu entendo os seus caminhos. Nem sempre eu entendo os porquês. Nem sempre eu entendo as direções. Mas eu entendo que Deus faz todas as obras na nossa vida. Eu posso plantar, é o meu dever. Aliás, Paulo vai dizer que nós somos cooperadores. E é interessante que essa visão de cooperador vem de uma palavra grega chamada sonegai, que era aqueles remadores daqueles barcos enormes. Já viu isso na televisão? Aqueles filmes antigos que tinham aqueles remos compridos e as pessoas começaram a remar. Isso era a posição dada pelos escravos. Esses eram os senegóis. Era aquilo que Paulo estava se referindo, que eram os primeiros a morrer, inclusive. Mas ele estava tão imbuído numa causa, ele estava tão focado numa causa, que ele entendia que o nome do Senhor é que precisava ser evidenciado. Deus está no controle. Eu preciso fazer essa pergunta. Qual a tua capacidade em crer no Senhor e descansar nos teus desígnios? Deixa eu ampliar. Qual a tua capacidade de confiar e crer no Senhor quando tudo vai bem? Qual a tua capacidade de confiar e crer no Senhor quando nada vai bem? Qual a tua capacidade de descansar? Nós estamos num tempo em que isso que estava sendo falado, de tantas mortes, de tantas violências em relação à própria nossa cidade, tem muito a ver com o processo de ansiedade. Eu tive a oportunidade de falar para alguém nessa semana que tem uma ligação, que tem uma ação responsável pelo nosso estado. E uma das coisas que eu tinha ouvido e falei, é um absurdo nós termos tanto esse processo de ansiedade numa cidade como Vilhena, mas as pessoas estão ansiosas. Ainda mais agora que tem alguns pontos e alguns horários aqui que atravessar da BR para cá ou da BR para lá, está difícil, está um negócio complexo. Daí você vê os bichinhos agoniados. Mas mesmo assim, não demora tanto tempo assim. Eu me lembro quando eu morava em Manaus, que quando tudo dava certo, tudo estava fluindo rápido, era 30 minutos da minha casa na igreja. Quando o negócio não dava certo, era 1h30. E aí a gente tinha que lidar com outras coisas. Mas nós precisamos entender o agir de Deus, a confiança de Deus, porque Ele nos chama a não andar ansiosos, mas Ele nos chama a descansar na Tua presença. Qual é a tua capacidade de descansar na presença do Senhor? A segunda alegoria, então, é a edificação. E a partir do verso 10 é colocado sobre isso. E aí Paulo usa a força que tem na sua fala, usa a força que tem, ele diz assim, olha, vocês não podem lançar um outro fundamento que não seja Cristo. Eu já lancei um fundamento. E esse fundamento não pode ser mudado, que é Jesus Cristo. Depois ele vai seguir a alegoria. E eu sei que muitos já passaram por processo de construção, e as das coisas mais importantes que nós precisamos saber
é que a parte mais relevante, a parte de mais importância dentro de uma construção, dentro de uma edificação, não são as paredes, concorda comigo? É a fundação. É a fundação. Se a fundação é bem feita, ainda que a parede de vez em quando seja um pouquinho torta, ainda é possível o negócio permanecer. Mas se o fundamento não for bem estabelecido, a parede muito reta, ela vai cair em algum tempo, ela vai ceder. Então essa é a grande parte. E que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não construa nada na sua vida sem que o fundamento, sem que a tua vida esteja embasada no Senhor. E quando Paulo vai dizer isso, muda um pouco o perfil, porque vamos convir, geralmente, e eu não estou falando de gente de fora da igreja, estou falando de gente dentro da igreja, geralmente, a parte de Cristo é um apêndice da nossa vida, é só mais alguma coisa que nos sobra. Então eu tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho as minhas coisas, tenho... e Deus, e que nós colocamos Deus e representamos isso na nossa mente por Cristo. Nós colocamos essa condição, aliás, nós colocamos isso em Deus e nós configuramos isso em igreja. Então nós pensamos, quando eu vou à igreja, quando eu estabeleço a igreja, então isso é Deus. E Deus vai muito além de igreja. Deus está muito além, léguas de distâncias de igreja, além de igreja. Então nós precisamos entender isso. Então quando ele coloca sobre esse processo, Cristo precisa ser a base. Tudo que você venha a construir tem que ser construído na base de Cristo. Tudo aquilo que você vai desenvolver, Cristo tem que ser o primeiro lugar. Se é a empresa, você constitui a tua empresa baseado naquilo que é o Senhor. Se é família, se é lazer, se é qualquer coisa, nós precisamos constituir isso nas nossas vidas. Essa é a prioridade. Porque senão as coisas vão ruir na nossa vida, infelizmente. Senão a gente não vai ter convicção, principalmente quando os problemas vierem. E é interessante que o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Ele fala ali da base, mas percebe que ele dá um subvalor às paredes. Ele vai dizer assim, olha, daí você vai construir o seu prédio, uns constroem com ouro, outros constroem com prata, deve ter muita grana, outros constroem com pedras preciosas, mas aquele que é possível constrói com madeiras, e outros que é menos possível, constrói com feno. E não é aí que ele estabelece, que ele qualifica as ações. Mas ele qualifica as ações quando o fogo vier. E quando o fogo vier aqui não é o fogo do Espírito Santo, mas é o fogo das dificuldades que demonstra quem realmente nós somos. É nessa condição. E aí ele vai dizer, se permanecer, é de Deus. Se não permanecer, então nós erramos nas nossas ações. Nós erramos nas nossas funções. Mas o interessante ainda mais, é que não sei se você percebeu, que ele está projetando isso não para a salvação. Ele está projetando isso para a felicidade, para as coisas que nós estamos desenvolvendo. Ele está projetando isso para uma vida aqui, uma vida boa, uma vida tranquila. Porque quando ele vai falar de salvação, ele diz assim, bom, se você está na base que é Cristo, ainda que as suas paredes vierem queimar, ainda que as tuas escolhas não forem a melhor possível, você ainda vai ser salvo, porque a tua base é sólida. Entende isso? Porque nós podemos projetar isso em algumas coisas. Tem algumas coisas na igreja que a gente ainda estranha, é ou não é? Você não é obrigado a aceitar tudo. Nem eu. Tem muita coisa que eu faço por amor dos outros, por amor dos adolescentes, dos jovens, e a gente vai questionando. Eu brincava pela manhã, que quando a bateria entrou na igreja, ainda a igreja antiga, assim, alguém veio me dar dedo na cara. Vocês acreditam nisso? Eu era o líder do louvor, e o pastor Dionísio, naquele dia, como se ele não soubesse, né, e ele sabia, obviamente, ele não estava na igreja. Então a pessoa deu de dedo no meu nariz. Deixa o pastor Dionísio chegar aqui. Você vai ver, ele vai correr com vocês essa bateria daqui. Porque a pessoa imaginava que a bateria era do diabo. Foi assim com a bateria, foi assim com a guitarra, foi assim com praticamente todos os instrumentos. Foi praticamente assim. Porque, lógico, as pessoas tinham as suas dificuldades, os seus parâmetros, as suas concepções a serem quebradas. Então tem isso. Hoje, se não tiver bateria, a gente vai achar falta.
E a gente entende as pessoas que são ungidas e tocam o coração, e a gente sabe a função que esse processo do ritmo e também dos toques faz no coração, impulsiona as nossas vidas. Mas hoje é um fato superado. Mas eu dizia também que eu ouvi nessa semana, no Facebook, uma discussão assim, se podia ou não bater palma dentro da igreja. Sabia disso? Houve esse processo? Pode bater palma ou não pode bater palma? E as pessoas estavam nessa discussão. Nós estamos em 2019. Em 1900 e... Agora vocês vão saber a minha idade? 1980, tinha essa mesma discussão. Então nós vamos ficar discutindo isso. Os crentes ficam até hoje, os crentes, mesmo depois de 300 anos de história de teologia, fica discutindo qual é o batismo certo. De aspersão, imersão, derramamento, borrifamento, porque tudo isso tem agora, né? Qual o batismo certo? Pode batizar criança, criança pode participar da ceia, criança tem pecado, criança não tem pecado. E eu ouço essa discussão desde quando eu era, lá no ano 80, eu tinha lá essas discussões da igreja e não evolui. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Nesse tempo que nós temos luz, nesse tempo que nós apagamos luz, o nosso fundamento é Cristo. Se paredes forem levantadas, se elas forem aprovadas, ela vai durar o tempo. Se ela não for aprovada, ela vai se queimar. Mas mesmo assim, vai permanecer quem estiver embasado em quem Cristo é. Entende isso? Nem sei se tudo o que é possível fazer de coisas supérfluas corresponde a um agrado ao Senhor. Às vezes nós precisamos convir que isso é um agrado ou uma facilitação para nós mesmos. Concorda comigo? Às vezes nós apagamos a luz, não é porque Deus quer, nós apagamos a luz porque muitas vezes a nossa falta de capacidade de concentração nos impede de colocar completamente em adoração. Então nós fazemos sim para nós mesmos. Mas aquilo que está centrado em Deus é o que é suficiente. E essas são apenas paredes, que ao seu tempo vão dizer se era ou se não era. Mas a minha vida tem que estar firmada no fundamento correto. E o fundamento é Cristo, que veio para libertar, que veio para restaurar, que veio para salvar, que veio para me dar vida e a vida eterna e abundante. Qualquer outra coisa é desnecessário. Qualquer outra coisa é perda de tempo. Qualquer outra coisa são discussões que não vão chegar a lugar nenhum. E o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, isso traz dissensão. Mas nós não estamos aqui para trazer dissensão, nós estamos aqui para viver Cristo. Nós estamos aqui para viver a presença de Deus. E isso é que basta. Eu não continuo dizendo para você, nem tudo eu acho legal. O meu tempo é outro. Nem todas as músicas eu acho legal. Mas desde o momento que Deus me desestruturou, eu estou achando tudo maravilhoso. Porque eu quero é mais de Deus, eu quero mais do agir de Deus sobre a minha vida. Entendi isso. Mas tem um outro processo também, quando nós falamos em relação, que Jesus Cristo é o fundamento. E esse é mais espiritual. O processo pelo qual tudo aquilo que nós venhamos a construir, tudo aquilo que nós venhamos a fazer, que nós venhamos produzir, é porque Cristo já fez por nós. Nós só podemos falar de libertação porque o Filho nos libertou na cruz. Nós só podemos falar de bênçãos e bênçãos espirituais porque Ele conquistou isso para nós. Nós só podemos adentrar no lugar santo porque Jesus Cristo conseguiu isso para nós. Nós só podemos projetar alguma coisa porque Cristo conquistou. Então nós estamos mais focados em entender todas as bênçãos espirituais, de entender aquilo que Ele tem projetado para a minha vida. E é por isso que no final do texto que nós lemos, Ele projeta o principal edifício que Ele quer criar em nós. E qual é o edifício que Ele quer criar em nós? Vós sois santuário de Deus. E o Espírito Santo reina sobre a sua vida. É interessante porque o texto bíblico coloca como uma forma de pergunta. E coloca como forma de pergunta porque tem lá o primeiro trecho, em qual ele fala do leite. Ou seja, lembra? O processo repetitivo. Paulo já havia falado para aquelas pessoas diversas vezes. Então, possivelmente tinha falado sobre isso centenas de vezes. Mas havia ainda alguns obstáculos a entender de quem nós éramos diante de Cristo.
E quando o mesmo apóstolo Paulo relembra isso, vós sois templo do Espírito, o Espírito trabalha em vocês, o Espírito habita em vocês, também ele chama uma responsabilidade, porque o santuário de Deus é santo. O santuário de Deus manifesta a presença de Deus. O santuário de Deus manifesta a glória do Senhor, manifesta a cura, manifesta o agir de Deus. Então nós vamos fluindo nisso. E aí cada um de nós precisa assumir essa responsabilidade. Deus está neste lugar, não porque nós decidimos criar um templo, mas Deus está neste lugar porque nós estamos. Deus está neste lugar porque você está aqui, e o Espírito está dentro de você. Você vem para o culto não para buscar um contato com o Espírito, mas você traz o próprio Espírito porque ele é dentro de você. E eu brinco, como nós falamos na sexta-feira, às vezes nós equivocamos na oração, nós pegamos a nossa oração, Senhor maravilhoso, e vamos jogando lá para cima, Tu és exaltado, Tu és glorificado. Mas nós não oramos para um Deus de lá, nós oramos para um Deus que está aqui. Nós oramos para um Deus que está próximo de nós. Nós não oramos jogando, tentando convencer a Deus que nós podemos ser agradável, que nós podemos fazer. Nós oramos na perspectiva que eu sou filho de Deus, eu sou templo do Espírito de Deus, o Espírito de Deus trabalha em mim. E aonde quer que eu chegar, ali está o Espírito Santo de Deus, ali está a presença de Deus. Aonde quer que eu vá, não tem esse negócio de solidão, não tem esse lugar de ninguém me gosta, ninguém me quer. O Espírito Santo de Deus manifesta o seu amor e graça sobre a minha vida. Agora, meu irmão, minha irmã, esse entendimento é maturidade. Para alguns é leite. Vou repetir, até que cresça com a graça de Deus. Mas como seria bom a gente adquirir esse processo de qualidade, esse processo de maturidade, de entender quem nós somos diante do Senhor. Nós somos maduros quando toda a nossa vida está já embasada em Cristo, que é o fundamento. Tudo aquilo que nós viemos construir é entendendo o que Cristo quer sobre a minha vida, na convicção de que Ele já fez todas as coisas para que nós tivéssemos vida plena e abundante, entendendo que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário já é suficiente por todos os nossos pecados, por tudo aquilo que nos travava, e que nós venhamos usufruir da graça, o amor de Deus. E eu quero encerrar fazendo a pergunta para você: você é maduro? Você é madura? Diz em nome do Senhor Jesus, eu vou ser, porque estou adquirindo o conhecimento de quem eu sou diante de Deus. Eu estou adquirindo o conhecimento de como Deus olha para mim, de como Deus me vê. Eu estou entendendo o agir, eu estou entendendo a graça do Senhor, eu estou adquirindo confiança no Senhor, eu estou adquirindo o agir de Deus sobre mim. E aí eu sou edificado como santuário do Senhor.